Amado, graça e paz, tudo bem? Acabei de chegar numa ação social, foi uma bênção, né? Para a glória de Deus, fizemos ação social com os moradores de rua. Vou compartilhar aqui o link aqui com o pessoal, né? O link da live daqui do YouTube, com o pessoal para entrar aqui junto conosco, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Amém? Então você que está entrando agora, já aproveita, né? Deixa seu like, compartilha com outras pessoas, para que outras pessoas sejam edificadas para a glória de Deus, em nome de Jesus, tá certo? Então, para quem não sabe, gente, o que é que acontece? O YouTube, ele envia para outras pessoas o nosso vídeo, mas para ele enviar para outras pessoas o nosso vídeo, o que é que nós temos que fazer? Deixar o like, se inscrever, se possível, comentar e compartilhar com outras pessoas. Aí o YouTube envia para outras pessoas. Se não tiver like, se não tiver compartilhamento, se não tiver comentário, o que é que acontece? O YouTube ele não envia para outras pessoas, tá certo? Então uma das formas que a gente consegue alcançar outras pessoas é através do like e também através, né, do comentário, de se inscrever também, que é muito importante. Porque se você se inscrever, o que é que acontece? Se você se inscrever, a gente consegue alcançar mais pessoas também. Então, em nome de Jesus, se você puder, compartilhe com outras pessoas, para que o nome de Deus seja glorificado através dessa live. Amém? Deixa eu compartilhar aqui com outras pessoas também. Em nome de Jesus. Estou compartilhando aqui essa live, para que outras pessoas sejam edificadas, o nome de Deus seja glorificado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja bem-vinda aí, Ingrid, em nome de Jesus. Se puder, comenta aí, tá certo? Curte e se inscreve no nosso canal, em nome de Jesus. Pessoal, cheguei. Deixa eu desativar aqui o som de vocês. Seja bem-vindo, Marcos Paulo, em nome de Jesus. Deixa eu desativar aqui o som de vocês. Tá tudo ligado. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos começar o nosso estudo bíblico. Gostaria aqui de convidar a irmã Jaqueline, se puder, irmã Jaqueline, para fazer a oração pelo nosso estudo bíblico. Amém, irmã Jaqueline? Fica à vontade, em nome de Jesus. Irmã Jaqueline. Glória Roberto, seja bem-vindo. Se inscreva aí no canal, tá certo? Pessoal que é novo aqui, se inscreva no canal, deixa o like. Em nome de Jesus. A irmã Jaqueline, eu acho que... Vamos lá, deixa eu orar em nome de Jesus. Irmã Jaqueline? Amém. Amém. Pode orar, minha irmã. Deixa Deus lhe usar. Jesus me emprestou um celular e é a primeira aula que eu vou assistir. Que É glória. forte, cante na terra. O Edson, seja bem-vindo. Pode orar, Amém. Jaqueline. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Jesus, nós viemos aqui, Senhor, para entrar na Tua presença, para Te agradecer, Deus, por mais um encontro, para que o Senhor venha fazer coisas grandes, ainda mais nas nossas vidas, que o Senhor venha abrir, Jesus, nossas mentes, para que nós venhamos entender o que o Senhor quer passar para nossas vidas, Pai. Pai, nos capacite, nos ajude, Deus, porque o Senhor é Deus justo, fiel e santo. Toma a vida do teu filho, a qual o Senhor tem usado ele como um canal de bênção para muitas vidas, Deus. Deus, continue fortalecendo ele na caminhada. Continue repreendendo toda palavra contrária contra a vida do teu filho. Deus, faça aquilo, não, além daquilo a qual ele tem te apresentado, porque o Senhor conhece, aleluia, o oculto e o escondido na vida do teu filho, e o Senhor sabe as orações dele. É assim que eu te oro e te agradecendo em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, amém. Muito obrigado, Jaqueline, Deus abençoe. Pessoal que está vindo aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos no Google Meet, tá certo? E o pessoal que está aqui conosco ao vivo no YouTube, seja bem-vindo também em nome de Jesus, tá certo?
Não esqueça de deixar o seu like. Pessoal do YouTube que é novato aqui, de vez em quando eu vou olhar para lá, é porque eu estou olhando para o pessoal do Google Meet. E pessoal do Google Meet que está aqui, de vez em quando eu vou olhar para lá, porque aí eu estou olhando para o pessoal do YouTube, tá certo? Estamos ao vivo, tanto no Google Meet quanto no YouTube, para a glória a Deus. Pessoal que está aqui comigo no YouTube, deixa eu até tirar um print aqui. Já temos 925 pessoas conosco no YouTube, ao vivo, para a glória de Deus. Pessoal, curtam esse link, curtam esse vídeo, porque se você curtir, a gente vai alcançar muito mais que 925 pessoas. Então, deixa o like nesse vídeo aqui, em nome de Jesus, tá certo? Pessoal que está no YouTube, tá? Vamos lá começar nosso estudo bíblico, em nome de Jesus. Pessoal que está por aqui no YouTube, diga oi, oi, para me conhecer vocês, para saber quem é que está aqui junto conosco, tá certo? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos começar. Lore Roberto, Márcio, ó o Márcio aí também, ó. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O pessoal que me acompanha aqui no YouTube, dá para vocês ver quantas pessoas tem aqui junto com a gente? Dá para ver ou só mostra para mim? Veja aí, por favor. Eita, meu Deus do céu. Glória a gente. Glória a Jesus que é gente. Meu Deus. Pense na responsabilidade agora. Já tem 1029 pessoas conosco. Deus é maravilhoso. Tem quantas pessoas aí? Vocês estão vendo quantas pessoas aí? Maxwell está vendo 925. E agora? 1000 pessoas? Pronto. Eu pensei que era só eu que via. Se quiser tirar um print, tira um print aí, gente, para você postar nas redes sociais de vocês. Que está aqui no Google Meet também. Fica à vontade para tirar print, tá certo? Em nome de Jesus. Tirem print aí e mandem para mim ver se realmente fica aí no... Vamos lá, em nome de Jesus. Deixa eu aproveitar que tem 1.122 pessoas aqui com a gente. Deus é maravilhoso. Deixa eu tirar outro print aqui. Glória. Vamos lá. Gente, o que acontece? Vamos estudar hoje Mateus capítulo 15, tá certo? A gente vai ver aqui, né, algumas coisas no capítulo 15, como por exemplo, coração puro, a fé perseverante, milagres de compaixão. Vamos ver aqui Jesus confrontando tradições humanas, né? Nós vemos aqui também que Jesus ensina sobre o que realmente contamina. Jesus elogia também a fé de uma mulher estrangeira e continua a manifestar o amor dele, né, com milagres de cura e provisão. Amém? Vamos ler Mateus capítulo 15. Eu digo a vocês que quando vocês deixam o like, o YouTube manda para mais pessoas. Vá por mim que dá certo. Glória a Deus. Mateus capítulo 15. Tira o print aí, que isso aí é recorde mundial. Recorde mundial. Quem não é inscrito, se inscreva, tá certo? Porque aí, olha, tá passando aqui também, limite de espectadores. Consiga mais inscritos para aumentar o número de espectadores. Então, quanto mais gente se inscreve, mais gente a gente alcança, tá certo? Então não se esqueça de se inscrever. Vamos lá. Mateus capítulo 15, versículo 1. Lembrando que eu vou ler primeiro, depois eu trago aqui a explicação em nome de Jesus. Obrigado, Lore Roberto. Vamos lá. Mateus capítulo 15, versículo 1. Então alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu: e por que vocês, versículo 3, e por que vocês com suas tradições desobedecem ao mandamento de Deus? Versículo 4, pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai e sua mãe será executado. Versículo 5, em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser aos seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta aquilo que eu teria dado a vocês. Versículo 6, não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Versículo 7. Hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Versículo 9. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Versículo 10. Jesus
chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Versículo 11. Não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela. Versículo 12. Então os discípulos vieram e perguntaram: o senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer? Versículo 13. Jesus respondeu: toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada pela raiz. Versículo 14. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos, conduzindo cegos, e se um cego conduz outro cego, ambos cairão numa vala. Versículo 15. Então Pedro disse: explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Versículo 16. Ainda não entende? Perguntou Jesus. Versículo 17. Tudo que come passa pelo estômago e vai para o estômago. Versículo 18. Mas as palavras vêm do coração, e é isso que os contamina. Versículo 19. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. Versículo 20. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Gente, olha que forte. Antes de explicar aqui, para quem não sabe, hoje a gente fez ação social com morador de rua. Nosso projeto ele tem ação toda semana. A gente ajuda várias pessoas. E com o morador de rua foi hoje. Foi uma bênção para a glória de Deus. Fui eu. Na verdade, foi Jesus primeiro com a gente. Aí foi o irmão Márcio com a gente. Aí foi a irmã Cassiele junto com a gente, que é a irmã que faz o jantar. E foi o irmão Rafael junto comigo, que é o fotógrafo que eu contratei para estar gravando, tirando foto da nossa ação de hoje. Então, o que é que acontece, gente? Hoje foi uma bênção, pessoas foram alimentadas, pessoas receberam palavras proféticas, oração que fiz profetizando sobre a vida daqueles moradores de rua. E o nome de Deus foi exaltado, o nome de Deus foi glorificado. Então, valorize esse estudo bíblico aqui. Amém? Valorize. Por quê? Porque ele é gratuito, você não paga nada. Tá certo? Acabamos de vir da correria, eu poderia muito bem, né, ir dormir, orar e descansar, já que eu fiz a ação social com um morador de rua. Mas eu disse, não, eu tenho um compromisso, eu tenho que vir aqui e fazer o estudo bíblico. Amém? Então esse estudo bíblico é de segunda a sexta-feira, de 10h30 às 11 horas. Tá bom? Em nome de Jesus. Vamos lá. O que é que aconteceu aqui em Mateus capítulo 15, versículo 1 ao 9? Lembrando que a minha Bíblia ela não é uma Bíblia de estudo. Tá certo? Ela não é uma Bíblia de estudo. É uma Bíblia simples, da versão NVT, que eu utilizo para me estudar, né? E aí é muito bom essa Bíblia, a compreensão dela é muito, assim, mais fácil de você compreender e de entender. Então o que é que acontece? O que é que aconteceu aqui em Mateus capítulo 15, versículo 1 ao 9? O que é que aconteceu? Gente, os fariseus, eles questionaram Jesus, os seus discípulos, por incrível que pareça. A gente vê duas coisas, na verdade, Jesus e os fariseus, né? A gente vê a parte da tradição humana e a gente vê a parte do mandamento de Deus. E aí o que acontece? Os fariseus começaram a questionar Jesus porque os discípulos de Jesus não seguiam as tradições religiosas, como por exemplo, lavar as mãos antes de comer. Isso era uma tradição religiosa. E aí Jesus, gente, lógico, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Você está ouvindo isso para depois dizer, não, vou lavar minha mão não antes de comer. Pelo amor de Jesus, venhamos e convenhamos. Preste atenção no que eu vou ensinar aqui para depois você dizer, o pastor disse que eu não precisava lavar a mão não. Vigie na terra pelo amor de Jesus. Tá certo? Então o que é que acontece? Jesus confrontou, né, os fariseus, confrontou dizendo que eles anulavam a palavra de Deus em nome das tradições humanas. E era isso que acontecia, gente. Às vezes, sabe o que... vou trazer aqui para o século XXI. Às vezes, sabe o que acontecia? Por exemplo, aí a pessoa não lavou a mão. Os fariseus ficavam já observando para ver uma forma como eles poderiam pegar Jesus. Eles já estavam doidos para prender Jesus, para matar Jesus. Então eles estavam procurando uma forma, qualquer forma que eles achassem, eles pegavam para confrontar Jesus, para confrontar os discípulos. Aí eles viram que os discípulos não estavam lavando a mão, que era a tradição da religião deles. Eles não estavam lavando a mão. Aí disseram, eita, peguei algo para confrontar ele. Então entenda aqui, entenda.
Não é porque Jesus confrontou eles, né, os fariseus, falando acerca de o porquê que os discípulos não lavou a mão, que você vai deixar de lavar a mão não, viu? Pelo amor de Jesus, lave a mão, tome banho, faça isso, pelo amor, tu vigia na terra, vaso, para depois dizer que eu estou ensinando um estudo aqui, que você não é para lavar a mão, não é para tomar banho, vigie, tá certo? Em nome de Jesus. Então o que é que acontece? O que é que nós aprendemos aqui? Deus ele se importa mais, você precisa entender isso, que Deus ele se importa mais com o coração do que com os rituais externos. Deus ele se importa mais com o nosso interior do que com o nosso exterior. É, por exemplo, de repente alguém tem uma oportunidade para louvar na igreja, beleza, que bênção, glória a Deus. E aí a pessoa vai lá, louva, uma coisa bonita, uma coisa por fora toda linda, uma música que às vezes a pessoa nem vive aquela música, mas está cantando. Eita, que música bonita, e começa a louvar uma música, beleza. Aí quando termina o culto, a pessoa vai para casa, a pessoa que louvou a música, às vezes dentro de casa, não obedece o pai e a mãe, às vezes gosta de chamar palavrão, às vezes é uma pessoa só Jesus na causa, enfim. Então, entre a pessoa ir lá cantar, por fora parecer bonito, e a pessoa dentro de casa ser uma pessoa só Jesus na causa, sabe o que Jesus prefere? Que a pessoa nem cante, mas que dentro de casa seja uma bênção. Que a pessoa nem cante no altar, mas dentro de casa seja uma bênção de Jesus. Então era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui. Então é mais ou menos isso que eu quero passar para você, que Deus se importa mais com o coração do que com os rituais externos. Às vezes nós seguimos regras sem realmente amar ou obedecer a Deus. Às vezes a gente está seguindo uma regra ali só por seguir mesmo. E dentro de nós a gente não está seguindo aquela regra porque a gente ama Deus. A gente está seguindo a regra porque o pastor colocou uma regra. A gente está seguindo a regra porque fulano falou uma regra. A gente está seguindo uma regra porque ciclano disse uma regra. A gente está seguindo uma regra na empresa porque a pessoa numa empresa está seguindo aquela... falou que tem que seguir aquela regra. E às vezes a gente é como numa empresa. Às vezes você vai trabalhar e você sabe que na empresa você não pode usar short curto. Você não pode usar qualquer roupa. Tem a roupa ideal para você usar na empresa. Aí o que é que você vai fazer? Você vai lá, se realmente você é uma pessoa obediente, você vai lá e segue aquela regra. Mas se você é uma pessoa desobediente, você até por fora coloca a roupa ideal para aquela empresa. Mas por dentro está dizendo, não sei o que, isso e aquilo outro. Ou seja, não está fazendo como obediência. Está fazendo sem obedecer. Vocês estão entendendo aqui o que eu estou querendo chegar? Às vezes nós seguimos regras sem realmente amar ou obedecer a Deus. Então o que é que acontece? Jesus nos chama para uma fé verdadeira, não apenas religiosa. Não uma fé apenas religiosa, uma fé apenas, vou levantar a mão aqui, vou colocar a mão no coração, não tem nenhum problema. Portanto, que a sua adoração seja em espírito e em verdade. Aí eu pergunto para você, será que você já se pegou fazendo algo porque sempre foi assim, sem saber o porquê que você está fazendo aquele algo? Será que você já fez algo? Como por exemplo, eu vou fazer um exemplo do cuscuz, né? Vou fazer o cuscuz, aí eu vou lá, coloco o cuscuz, coloco o sal no cuscuz, coloco a água no cuscuz, e aí eu vou mexer com a mão. Vou mexer com a mão. Quem aqui já fez cuscuz assim? Quem aqui já fez cuscuz assim? De mexer com a mão? Aí eu pergunto para você, você sabe por que você mexe com a mão, cuscuz? Tem gente que faz e não sabe por quê. Não, é porque eu vi fulano fazendo, eu estou fazendo. Mas por que se mexe com a mão? É mais ou menos isso que eu estou querendo passar para você. Que às vezes, muitas das vezes, a gente se pega a fazer algo sem saber o porquê daquilo. E você já reparou também que às vezes a gente julga alguém pela aparência ou a forma de adorar a pessoa? Às vezes a gente faz isso. Aquela pessoa ali não falou em línguas, então aquela pessoa não é cheia do Espírito Santo. Tem gente que pensa assim, julgou só porque a pessoa não falou em língua. Entendeu que às vezes
A gente é igual aos fariseus, muitas vezes por fora parece, né, top, mas por dentro só Jesus na causa. Então, Deus, Ele não quer apenas uma religiosidade. Deus não quer uma religiosidade de nós. Deus quer um relacionamento real conosco. Em Isaías 29:13 é citado por Jesus: este povo me honra com os lábios. Esse povo voltou. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ou seja, a verdadeira adoração, ela vem de dentro. Então, o que é que Deus está usando toda essa passagem aqui para dizer para você? Deus está te chamando para um relacionamento profundo. Não viva só de rituais, não. Viva de amor e verdade com o Senhor. Quando eu falo de ritual, a gente pensa logo coisa ruim, né? Maligna, né? Mas existe o ritual cristão, irmão. Ritual cristão, o que é um ritual cristão? Vou lhe explicar. O que é um ritual cristão de um culto? Ritual de um culto para Deus. Estou falando para Deus, tá certo? Existe o ritual para Deus e o ritual que não é para Deus. O ritual do culto. Quando começa o culto? Começa como? Normalmente? Orando. Depois vai para o louvor, é ou não é? Às vezes deixa uma reflexãozinha. E aí, depois da reflexão, vem o momento da contribuição, aí vem os avisos, vem o momento da pregação, às vezes tem um momento também antes da pregação de dar oportunidade. Então isso é chamado de ritual para Deus. Amém? Ritual para Deus. Mas Deus está chamando a gente não só para viver de rituais, mas Ele quer que a gente viva de amor, viva de amor e de verdade com o Senhor. Porque às vezes a gente está fazendo uma coisa e não está fazendo com amor. Você sabe, preste atenção, não sei se você já foi comer na casa de alguém. Vou citar um exemplo aqui da irmã Cassiele, que é a responsável pelo jantar, que a gente via a quantia para ela e ela faz o jantar lá, né? E a quantia que a gente via para ela faz o jantar, não é para ela. A quantia é para o jantar que a gente faz. Ela faz o jantar gratuito, ela não cobra nada. A gente só envia o dinheiro para ela e ela faz o jantar com todo o amor. Então ela fez com amor a sopa. Foi uma sopa que a gente fez com o morador de rua. Fez uma sopa com amor. E como é que o senhor sabe? É que eu experimentei. E eu percebi que aquilo foi feito com amor. E é isso que Jesus quer que a gente faça. Deus quer que a gente viva uma vida com amor, com verdade. Hoje, às vezes, a gente quer fazer as coisas esperando alguém troque. E Jesus não chamou a gente para isso, não, gente. Entendeu? Os fariseus gostavam de fazer as coisas de uma forma externa, para mostrar que por fora estava bem, bonito, né? Aquilo tudo, mas por dentro estava só Jesus na causa. Aí Jesus vai aqui, versículo 10. Vamos lá, versículo 10. Deixa eu acelerar aqui, que essas horas aqui... A hora é convertida. Tem gente que fala que a hora não é convertida. Minha hora, ela é convertida, tá certo? Versículo 10. Eu parei no versículo 10, gente. Foi qual versículo? Vocês me lembram aí? Quem está aqui no Google Meet, qual foi o versículo que eu parei? Olha, é bom que eu sei, tá vendo? Quem está prestando atenção e quem não está prestando atenção. Versículo 10, não foi que eu li? Já li o versículo 10 ao 20. Então o que é que acontece? Aqui, do versículo 10 ao 20, Jesus explicou que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração. Deixa eu lhe explicar isso aqui, pelo amor de Jesus, para você não... O inimigo faz de tudo para você ouvir uma palavra e você distorcer aquela palavra ou você entender de forma errada. Deixa eu explicar bem detalhadamente aqui. Jesus explicou que o que contamina o homem não é o que entra pela boca. Calma aí. Ah, pastor, então quer dizer que eu posso tomar uma? Não vai nessa onda não, pelo amor de Jesus. Porque tem gente que pode pegar esse versículo e dizer, olha, Jesus disse que eu posso tomar o que for, porque não vai contaminar não. Contamina sim. E ainda prejudica a sua saúde, bebida. Vigie na terra, pelo amor de Jesus, viu? E vigie também o que você come por dentro. Aí Jesus foi e explicou que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração. Ou seja, Jesus estava pegando aqui entre a tradição religiosa e entre o que sai de dentro. Lembra que eu falei no começo sobre o externo e o interno?
Que às vezes a pessoa externamente parece estar bem, mas internamente está pensando maldade, tá só Jesus na causa. Estão aqui para mostrar para os fariseus o seguinte, calma aí. Aí Jesus explicou que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração. O que é que sai do coração? Palavras, atitudes, intenções ruins, tudo isso procede do coração humano. Tá certo? Entenda isso, tudo isso procede do coração humano. Ah, foi o Satanás. Foi não, foi o seu coração humano que produziu isso aqui dentro. É aqui, ó, do coração humano. Se a gente não vigiar, aqui pensa tanta coisa ruim. É tanta coisa que não presta. Jesus mesmo deixou aqui bem claro. E aí o que é que nós aprendemos aqui, gente? O coração é o centro da vida espiritual. O coração é considerado o centro da vida espiritual. O que nós falamos e o que nós fazemos reflete o que está dentro de nós. Reflete o que está dentro do nosso coração. Não adianta você chegar numa pessoa e dizer, Pai do Senhor. E às vezes dentro do seu coração você está dizendo, eu quero é que essa irmã morra. Tem gente que é assim. Tem gente que pode ser eu, minha irmã, mas dentro do coração está dizendo, eu queria que essa irmã levasse uma tropeçada agora. Tem gente que é assim. Tem gente que por fora está assim, pode ser eu, meu irmão, dá um abraço na pessoa, mas por dentro, só o Jesus na causa. Então, o que nós aprendemos aqui? Que o coração é o centro da vida espiritual. O que falamos e o que fazemos reflete o que está dentro de nós. Então, às vezes, tem gente que mente, é porque está dentro da pessoa já está dentro da pessoa. Às vezes tem gente que gosta de chamar palavrão, já está dentro, o interior dessa pessoa está contaminado. Tem gente que gosta de fazer maracutaia, isso está dentro do coração da pessoa. E eu pergunto para você, como é que estão as suas palavras? Reflita. Você costuma reclamar? Você costuma criticar? Você costuma desanimar os outros? Porque tem gente que não sabe, mas entenda, tanto eu quanto você, nós temos esse poder de reclamar, de criticar e desanimar os outros. E sabe o que Jesus fala? Jesus nos ensina a cuidar do coração. Porque dele, do coração, é que procede as nossas atitudes. Às vezes você vê a vida da pessoa, só Jesus na causa, mas dentro da pessoa está aquilo, o coração dela já está com aquilo. Provérbios 4:23, se eu não me engano, diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então Deus quer que nós venhamos purificar o nosso interior. Deus quer que você purifique o seu interior. Deixe o Espírito Santo transformar o seu coração. Ele é especialista em fazer isso. Vamos ler o versículo 21 em nome de Jesus. Olha o que vai dizer. Então Jesus deixou a Galiléia rumo ao norte para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Versículo 23. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele. Mande-as embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Versículo 24. Jesus disse à mulher. Fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. Versículo 25. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez. Senhor, ajude-me. Versículo 26. Jesus respondeu. Não é certo tirar a comida das crianças e jogá-las aos cachorros. Versículo 27. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido no mesmo instante. A filha dela foi curada. Vou adiantar aqui os versículos para me explicar depois, tá certo? Versículo 29. Deixando aquele lugar, Jesus voltou ao mar da Galiléia e subiu a um monte, onde se assentou. Uma grande multidão veio e colocou diante dele aleijados, cegos, paralíticos, mudos e muitos outros. E ele curou a todos. As pessoas ficavam admiradas e louvavam o Deus de Israel, pois os que eram mudos agora falavam, os paralíticos estavam curados, os aleijados andavam e os cegos podiam ver. Versículo 32. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse, tenham compaixão dessa gente
estão aqui comigo há 3 dias e não têm mais nada para comer. Se eu mandar embora com fome, pode desmaiar no caminho. Versículo 33. Os discípulos disseram: não conseguiremos comida suficiente para tamanha multidão neste lugar deserto. Versículo 34. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? 7 e alguns peixinhos, responderam eles. Versículo 35. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida, entregou aos discípulos, que o distribuíram à multidão. Versículo 37. Todos colheram à vontade e os discípulos recolheram ainda 7 cestos grandes com as sobras. Versículo 38. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Versículo 39. Então Jesus mandou para casa, entrou num barco e atravessou para a região de Magadã. Gente, o que é que acontece aqui? Perdão. No versículo 21 ao 28, o que é que aconteceu? Uma mulher estrangeira pediu que Jesus curasse sua filha. E aí, mesmo ela sendo ignorada e desafiada, ela persistiu, gente. E aí Jesus foi lá e se admirou da fé dela e atendeu aquele pedido. E o que é que nós aprendemos aqui nessa passagem? Gente, nós aprendemos que a fé perseverante toca o coração de Deus. Mesmo quando tudo parece contra, não desista. Mesmo quando tudo parece ao contrário, não desista. Sabe por quê? Porque Jesus honra a fé humilde e persistente. Jesus, ele honra. Será que você já se sentiu rejeitado ou ignorado por estar buscando algo em oração? Será? Como a mulher cananeia, continue crendo, porque a sua fé move o céu em nome de Jesus. E detalhe, viu? Esta mulher aqui, ela não era judia, mas ela reconheceu em Jesus o poder e a misericórdia de Deus. Ou seja, ela nos ensina sobre humildade e confiança. Você sabia que Satanás, ele é perseverante? Ele é. O diabo, ele é perseverante. Os demônios, eles são perseverantes. Pode passar 1 ano, pode passar 2 anos, pode passar 3 anos, pode passar 10 anos, mas a meta dele é lhe derrubar. Derrubar você, derrubar sua casa, derrubar sua família. Ele é perseverante. Se o diabo é perseverante, por que a gente cristão não deve ser? A gente tem que ser perseverante. Entenda que sua fé, ela não será ignorada. Continue clamando, porque Deus vai responder. Quando chega aqui, no versículo 29 ao versículo 39, o que é que aconteceu? Jesus curou muito e novamente multiplicou pães e peixes. Né? A gente vê Jesus curando e a gente vê Jesus alimentando as multidões, do versículo 29 ao versículo 39. E aí Jesus curou muitos doentes e novamente, como no estudo anterior, quem não assistiu o estudo anterior, assista porque está salvo no YouTube, tá certo? A gente viu essa questão aí da multiplicação de pães e peixes, dessa vez alimentando 4.000 pessoas. Ou seja, o que é que nós aprendemos aqui? Que Jesus, ele se importa com todas as necessidades da gente. As necessidades espirituais, as necessidades emocionais, as necessidades espirituais e físicas. Deus, ele se importa. E ele continua cuidando e provendo. Você está cansado? Ou passando por alguma necessidade? Jesus, ele vê sua situação. Ele tem compaixão de você. Entregue tudo a ele. Assim como no capítulo anterior, esse milagre mostra que Jesus, ele é o pão da vida. Ele supre aonde há escassez, como diz Filipenses 4,19. Então, entenda, Jesus está suprindo. Aonde há falta, ele traz abundância. Você crê nisso? Você crê mesmo? Então, o que é que nós aprendemos com esse capítulo aqui? Jesus, ele confronta a religiosidade vazia e ele nos convida para um relacionamento real com Deus. A gente aprende também nesse capítulo que ele nos lembra que a pureza vem do coração e não de aparências. A gente aprende aqui também que a mulher cananeia nos ensina sobre sobre uma fé perseverante, nos ensina também, né, e nos mostra também os milagres, mostram que Deus continua cuidando do povo.
Então eu queria lançar um desafio para você colocar em prática amanhã, ou até hoje mesmo. Examine seu coração. E sempre que você examine, você vai fazer o seguinte: há algo que precisa ser limpo ou transformado no meu coração? Todo dia, faça isso, essa examinação no seu coração. Outro desafio: tenha um momento de oração sincera, sem fórmulas, apenas um papo com Deus, uma sinceridade com Ele. Outro desafio: como a mulher cananeia, não desista de clamar. Confie que Jesus, Ele está te ouvindo. Agora eu quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por Tua palavra viva, Senhor. E obrigado, Senhor, pela Tua palavra viva e poderosa. Ajuda-nos, Senhor, a termos um coração puro, uma fé perseverante e olhos abertos para ver o Teu agir. Pai, que possamos viver para agradar a Ti, Senhor. Não por aparência, mas por amor verdadeiro. É assim que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. E todos dizem amém. Amém? Próximo estudo será segunda-feira, tá certo? Amanhã nós não temos estudo. Amanhã vai ser uma correria abençoada para mim, para a glória de Deus. Amanhã tem um culto na casa da irmã Arlete. Se a irmã Arlete estiver aqui, esqueça não, viu, irmã Arlete? Culto amanhã na casa da irmã Arlete. Depois do culto da casa da irmã Arlete, tem um culto com as crianças que eu faço lá na comunidade. Então, vai ser uma bênção, o nome de Deus vai ser glorificado, né? Abençoamos as crianças ali com cesta básica, todo sábado, né? Para a glória de Deus. E assim o nome de Deus está sendo glorificado. E domingo, para quem deseja visitar a nossa igreja, domingo nós temos culto, a nossa congregação. Nós falamos nosso, isso é hábito, gente. Nós sabemos que a igreja pertence a Cristo, tá? Em nome de Jesus. Se tiver algum religioso aqui, pelo amor de Jesus, releve, pelo amor de Deus. Amém? Então, domingo às 19 horas vai ser uma bênção, né? Nosso culto vai ser bênção do céu e o nome de Deus vai ser glorificado, tá certo? Deus abençoe vocês. Não esqueça que essa live aqui do YouTube fica salva, tá certo? Pessoal do Google Meet estão liberados. Deus abençoe vocês poderosamente. Amém, Edson. O Edson Feliciano, Deus continue abençoando, meu amigo. Um abraço, fica na paz. Pessoal do Google Meet que ainda não tirou print, quiser tirar print, pode tirar, ainda dá tempo, viu? Vamos